Olá pessoal! Daremos início a uma aula para entendermos como que nós podemos proceder com o cálculo de insulina. A insulina, ela vem em frasco ampola, normalmente, tá? Com o líquido dentro, só para poder ilustrar, tá? Que é um frasco desse tipo, com a insulina no seu interior de forma líquida. Temos vários tipos de insulina, incluindo a NPH, a regular, essa que está sendo ilustrada, que é a insulina Lantus. Bom, para entendermos a administração de insulina, nós temos que saber o que nós temos no frasco, que normalmente é 100 unidades por ml, tá? Que vem no frasco o líquido no seu interior, né? Contendo então 100 unidades por ml. Mas o que eu preciso entender também é a seringa de insulina, ó. Nós temos também a seringa de 1 ml, sendo 100 unidades, ó. Então, esse 1 ml é dividido pelas 100 unidades de insulina. Então, veja, esta que nós temos aqui, ela é de 1 unidade. Tem também de 1 ml assim, em duas unidades. Se nós vermos aqui, a divisão nós temos aqui, até chegar no 10 tracinhos. Então, cada tracinho desse da graduação da seringa corresponde a 1 unidade de insulina. Então, se o médico prescrevesse, por exemplo, 10 unidades, a primeira listrinha aqui da borrachinha, ó, ficaria no 10, tá vendo? Fosse 5 unidades, ficaria aqui no tracinho do meio, aqui, ó, que corresponde a 5 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse 13 unidades, nós viríamos aqui no 10, não sei se vocês conseguem ver, 11, 12, 13 unidades, ó. O risquinho da borracha nos 3 tracinhos depois do 10. Então, depende de quantas unidades o médico prescreve, é o tanto que eu vou aspirar, sendo que o indicativo é esse primeiro risquinho da borracha do êmbolo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, o médico prescreveu quanto, ó? 25 unidades de insulina Lantus subcutâneo. Eu tenho ela 100 unidades por ml, é igual a minha seringa, ó, 100 unidades em 1 ml. Quanto seria os 25, né? Se eu fosse aspirar, ó, aspiraria aqui até o 20, contaria então, ó lá, ó, até o tracinho aqui do meio, ó, 25 unidades de insulina, ó. Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 30, então é naquele tracinho maior do meio, entre 20 e 30, que eu tenho as 25 unidades de insulina. É o tanto que eu tenho que aspirar, então, para poder, né, administrar no paciente. Bom, mas existem situações em que eu não tenho estas seringas, pode ficar em falta. Tem algumas opções que eu não tenho aqui, né, para mostrar para vocês, que é esta seringa, que ela é em ml, ou também chamada de tuberculina, né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho a de unidades que eu acabei de mostrar para vocês, e aqui eu tenho a de 1 ml. É a mesma medida, pessoal, é 1 ml nas duas. A única diferença é que na graduação, ao invés de estar em unidades, está em ml, a indicação. Então, onde eu tenho 10, aqui está 0,1. Onde eu tenho 20, está 0,2.
30, 0,3, 40, 0,4 e assim por diante até chegar em 1 ml, né, que corresponde a 100 unidades aqui na outra seringa. É a mesma medida, então se no caso aqui eu tenho uma prescrição de 25 unidades de insulina, ó, e eu vou aspirar 25 unidades nessa seringa de insulina, ó, aspiraria 25 nessa daqui seria o quê? 0,25, né? 0,1, 0,2, bem aqui, ó, 0,25 ml, que corresponde a 25 unidades na seringa de insulina. Veja que essa seringa aqui, ela é de 2 em 2. Então, nesse caso de 25 unidades, não é legal usar essa seringa de 2 em 2 unidades. Eu usaria qual? A de 1 em 1 unidades, que é essa daqui, né? Para eu poder ter um controle do quanto de unidades certinho eu tô aspirando de insulina. Porque eu tenho essa seringa com graduação de 1 em 1, dessa maneira aqui, e tenho a seringa com graduação de 2 em 2 unidades de insulina. O que acontece? Às vezes eu não tenho nem a seringa de insulina e nem a tuberculina, né, que é de 1 ml. Então, às vezes nós temos que administrar a insulina com seringas de 3, de 5 ml, dependendo. Então, assim, se fosse 50 unidades, né, vamos supor, de insulina, 50 unidades seria meio ml, né? Seria nessa marcação aqui, ó, 50 unidades de insulina. Viria aqui no 50, vamos colocar ali na listrinha, primeira listrinha da borrachinha, no 50. Aspiraria esta quantidade. Na de 3, ó, aspiraria daquela maneira ali, ó, a primeira listra da borracha no tracinho do 0,5. Porque eu tenho aqui 0,5 ml, 1 ml, 1,5, 2, 2,5, 3, ó. Tá correspondendo a mesma coisa, meio ml de insulina que corresponde a 50 unidades, ó. Então, se eu sei a graduação das seringas, eu consigo administrar insulina com essas seringas que eu tenho disponível, seja a própria de insulina ou a de 3 ml. A única coisa que temos que tomar cuidado é ver se as unidades batem com os tracinhos da graduação, né? Para que a gente não cometa erros de administração. Porque aqui, por exemplo, se vocês verem, ela tá aqui de 0 em 1, 0 em 1, né? Ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então, aqui, se eu fosse traduzir para a unidade de insulina, seria 10, 20, 30, 40, 50, né? 50, 60, 70, 80, 90, 100 unidades de insulina, que corresponde a 1 ml, ó. E aí eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ml. Então, eu sabendo a graduação, eu consigo administrar insulina de 10 em 10 unidades com essa seringa de 3 ml. Também tenho a seringa de 5 ml. Se eu sei, né, o 1 ml também está dividido com 10 tracinhos, também cada tracinho corresponde a 10 unidades, ó. 10, só que daí fica mais difícil, tá, pessoal? Fica menos fino a medida, assim, para insulina com a de 5 ml. Mas no caso, se não tiver, dá para tentar utilizar uma seringa de 5. É melhor, neste caso, utilizar a de 3 mesmo, que ela é mais precisa, vamos dizer assim, a graduação para quantidade tão pequena. Bom, nesses casos em que eu tenho a falta da seringa, eu posso estar calculando o ml, para poder estar usando uma seringa de 3, por exemplo. Prescrito insulina Lantus 25 unidades subcutâneo,
disponível frasco de 100 unidades por 1 ml. E seringa de 3, nesse caso eu tenho aqui essa seringa de 3, eu não tenho a seringa de 1. Quantos ml devo aspirar para administrar 25 unidades? É regrinha de 3 também, como vocês já viram nos outros vídeos. O que eu tenho? Eu tenho 100 unidades para 1 ml, ó, unidade debaixo de unidade, ml debaixo de ml. E qual que é o prescrito? 25 unidades. Eu sei quantos ml são? Não. Eu vou colocar o quê? XML, que é o que eu quero encontrar, não é? Eu multiplico o cruzado, 100 vezes x, 100, x. 25 vezes 1, 25. Então, x vai ser igual a 25 vezes 1, que é 25, dividido por 100. Né? 25 dividido por 100. Então, se eu faço aqui essa divisão, né? 25 dividido por 100. Dá para dividir 25 por 100? Não dá. Eu vou ter que acrescentar um zero aqui. Quando eu acrescento, vai um 0, na chave. Quantas vezes eu multiplico 100 para poder dar 250? Quanto será? 100 vezes 2 vai dar 200, 100 vezes 3 vai dar 300. Então, eu vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Sobra 50, né? 50 dá por 100? Não. Eu vou ter que adicionar um 0 para continuar a multiplicação, não é? Então, eu adiciono um 0. Então, quantas vezes eu multiplico 100 para 500? Vai ser 5 vezes, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 500 para 500, nada. Então, a resposta é 0,25 ml. Que aqui na imagem dessa seringa de 3, eu não tenho certinha a indicação, né? Porque ela é de 10, seria de 10 em 10, né? 0,1 e 0,1 ml, igual a que eu tenho aqui, ó. Eles estão indicando ali 0,1, 0,2, no meio entre 0,2 e 0,3, 0,25 ml. Então, aqui eu tenho 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então, ficaria entre o 0,2 e o 0,3, né, para poder administrar unidades de insulina. Isso em último caso, tá, pessoal? Usar uma seringa de 3 que a graduação nem tá correspondendo certinho ali, né, as unidades. Eu tenho possibilidade de erro aqui de unidade, né, usando ela dessa maneira. Mas é um exemplo no caso de uma emergência em que não se tem, né, não tem como, eu não tenho nem de tuberculina, não tenho a de insulina, então nesse caso somente é que eu usaria essa seringa com essa graduação para poder administrar a insulina. Vamos fazer um outro exercício aqui de insulina. Vamos supor que o médico prescrevesse, então, insulina, NPH, 40 unidades, subcutânea de 24 em 24 horas. Tá? Só um exemplo. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que 100 unidades nesse frasco ampola de insulina corresponde a 1 ml. E 40 unidades, ó. E o prescrito, qual que é? Prescrito 40 unidades. Quanto que corresponde? Eu sei? Não. É o que eu quero achar. XML, ó. É o que eu quero encontrar. Observe, na regra de 3, unidade debaixo de unidade, ml debaixo de ml. Ó. Então, eu tenho que 100 unidades está para 1 ml e 40 unidades está para x, porque é a prescrição que eu quero encontrar. 100 vezes x, 100 x.
40 vezes 1, 40, né? X vai ser igual a 40 dividido por 100. 40 dá para dividir por 100, ó. Mesmo caso anterior. Não, eu vou ter que adicionar um zero aqui e vai um 0, na chave. Quantas vezes eu multiplico 100? 4 vezes, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 400 para 400, 0. Então, o x vai ser igual a 0,4 ml. É o que eu tenho que administrar, né? Aspirar para administrar subcutâneo no paciente. Se eu tivesse uma seringa de insulina, 40 unidades seria onde? Ó, já está indicando, né? 40 unidades seria aqui, ó. Primeira borrachinha, no traço do 40, né? Aspiraria essa quantidade para poder administrar no paciente, 40 unidades. Se eu não tenho, se eu tenho a seringa de 3, o que eu iria fazer, ó? Entender a graduação dela, ó. Eu tenho 1 ml aqui, 0,5 ml aqui, eu preciso de 0,4, né? Então, se tá aqui de tracinho, 5 tracinhos até chegar a 0,5, significa que o quarto tracinho é 0,4, né? Porque eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ó. Então, eu aspiraria até... Colocaria a minha borrachinha, ó, a primeira borrachinha do êmbolo aqui, ó, no tracinho do 0,4, ó. Para poder, olha lá, ó, para poder administrar, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ó. Ali, ó, a borrachinha fica rente ao quarto tracinho, que corresponde, então, o 0,4 ml às 40 unidades de insulina. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido esse cálculo em ml para insulina.